Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 28 de janeiro de 2026. Daremos início agora aos nossos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. E a nossa manchete do dia: Master usou fundos com empréstimos em atraso em imóveis da família Vorcaro para pagar BRB. O rombo no banco estatal por transações com conglomerado pode ser maior que os 2,6 bilhões de reais inicialmente calculados. Aqui também nos diz que o Edson Fachin, o ministro, diz que caso do Master tende a sair do Supremo Tribunal Federal. E o Banco Pleno, de ex-Master, usa Credicesta para atrair investidor. Também temos outra informação que funcionários do Eubank vivem incerteza após liquidação e aguardam salário e rescisões. Agora, neste carrossel de imagens aqui da Folha de São Paulo, temos aqui uma primeira foto que fala de um atentado nos Estados Unidos. Homem avança contra uma deputada democrata durante discurso contra o ICE e a atinge com líquido fétido com seringa em Minneapolis, como a gente observa aqui nesta imagem. Já a segunda foto vai tratar de astronomia. Aqui diz que astrônomos revelam um mapa detalhado da distribuição da matéria escura no universo, utilizando dados do telescópio James Webb. Sobre economia, temos aqui um próximo assunto dizendo que bancos centrais de Brasil e Estados Unidos devem manter taxas de juros inalteradas nesta super quarta, dia 28 de janeiro. Temos aí um próximo assunto internacional, que violações de cessar-fogo entre curdos e Síria continuam mesmo após a pressão dos Estados Unidos. Falando sobre o Brasil, Ronaldo Caiado deixa a União Brasil e se filia ao PSD de Kassab. Também temos aqui uma outra notícia, que a mobilização por candidatura de Tarcísio de Freitas entra em compasso de espera. Temos aqui também um destaque, é a fala de uma mulher atingida por raio em ato de Nicolas Ferreira. Ela diz que se tivesse morrido não teria problema, porque a causa seria justa. A Lúcia viajou do interior de São Paulo com uma amiga que continua internada na UTI. Sobre o judiciário brasileiro, Edson Fachin avalia deixar código de conduta para depois da eleição, uma tentativa de unanimidade. Diogo Mota reúne líderes para pautar propostas anti-Supremo e também do governo. Sobre esportes, temos um destaque para o Campeonato Brasileiro. O Brasileirão, que começa hoje, se torna a liga de maior duração entre as principais do mundo. Também temos um assunto sobre o trânsito, dizendo que os estados alteram a prova para a CNH, eliminam baliza e focam falhas que podem render multa. Inclusive, essas modificações preocupam os instrutores e também dividem os candidatos no estado paulista. Falando sobre saúde, remédio existe, mas não chega a tempo. Conheça os gargalos no combate às picadas de cobra. Atrasos, falta de estrutura e dificuldade de acesso ao soro agravam mortes e sequelas. Na sessão para ler de hoje, temos um destaque para a atividade física, o que é o Hyrox, a nova febre fitness que ganha cada vez mais adeptos em torneios do mundo. Aqui nos conta que a competição que combina corrida e exercícios de condicionamento virou uma moda na geração Z. Os especialistas veem uma mudança cultural dos jovens que gastam mais com exercícios físicos. Já no Caderno Todas, temos um destaque para o futebol internacional. Dominante na América do Sul, o time feminino do Corinthians testa força global nesta quarta-feira. Agora, sobre a economia, temos aqui o primeiro assunto de hoje. Nova política ferroviária possui méritos, mas representa gastos de verba pública na implantação. O que fragiliza medidas assim não é o custo, mas a insistência em fingir que ele não existe.
E este é um texto aí de Maurício Portugal Ribeiro, a Folha de São Paulo. E ainda na economia, agências do INSS não terão atendimento entre quarta e sexta-feira, dia 30 desta semana. Data prévia fará atualização de sistema com promessa de mais estabilidade e segurança. E sobre a internet, aqui diz que X, que é o antigo Twitter, permite publicações de vídeos que simulam estupros, apesar de políticas internas de segurança. Agora falando sobre política, a Folha de São Paulo nos traz aqui uma análise. Flávio Bolsonaro segue passos do pai e abraça filosemitismo estratégico com visita a Israel. O senador busca se consolidar como oposição a Lula e reforçar os laços com o neopentecostalismo. Temos também uma outra chamada de capa. Defesa de Felipe Martins registra em cartório acessos a LinkedIn para tentar revogar a prisão. Ex-assessor de Bolsonaro é acusado de descumprir medida cautelar ao entrar na rede. E ainda, um outro assunto para a política, ministro de Bruno Dantas é escolhido relator no Tribunal de Contas da União de ação contra indicado da CVM. O Otto Lobo é alvo de representação do Ministério Público que questiona o critério. Agora, no cotidiano, temos aqui alguns dos principais destaques do nosso país. O primeiro diz que garimpo ilegal de ouro evolui com laboratório e químico usado por Hitler no Holocausto. Os criminosos passam a empregar cianeto, que tem comercialização controlada pelo Exército. E corpo de corretora desaparecida é encontrada, na verdade, em Caldas Novas, em Goiás. E no caso aqui foi uma violência contra a mulher. Sobre a educação, a Polícia Civil investiga desvio de crédito de material escolar em São Paulo após a denúncia de mãe. E sobre o Carnaval, aqui diz que o Carnaval do Rio de Janeiro tem atrito entre dirigentes e críticas à restrição de evento gratuito. O presidente da Liesa anuncia a necessidade de ingressos para entrar em ensaios, mas recua. Agora, nos assuntos internacionais desta quarta-feira, temos aqui um destaque para a imigração. Cristãos nos Estados Unidos se dividem sobre se opor ao ICE ou aceitar operações da polícia migratória. E o assessor de Trump afirma que os agentes podem ter violado um protocolo. E a ultradireita defende órgãos semelhantes ao ICE na França e minimiza as mortes. E sobre a tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela, de acordo com uma agência, a inteligência dos Estados Unidos levanta dúvidas sobre a cooperação de Delcy Rodrigues. Agora falando sobre ambiente, doações de Michael Bloomberg para clima ultrapassam 3 bilhões de dólares. O bilionário americano torna-se mais influente no financiamento, enquanto outros recuam. Também temos outro destaque para a saúde, que sem respaldo, exames de sangue para detectar câncer precoce ganham espaço nos Estados Unidos. Esses testes têm se popularizado nos Estados Unidos, apesar de limitações técnicas. E falando sobre os Estados Unidos, no alto da capa agora é do jornal Estado de São Paulo, iniciamos aqui com a imagem do presidente norte-americano. Aqui nos informa que Trump fala em investigação honesta sobre assassinato de manifestante. O presidente dos Estados Unidos amenizou o tom diante de pedidos para conter repressão a protestos em Minneapolis, mas voltou a culpar enfermeiro assassinado. E vídeos mostram agentes federais retirando pistola da cintura de Alex, que estava imobilizado. Agora a manchete do dia. Campos Neto sabia de problemas do Master, mas evitou intervir. Chefe do Banco Central à época esperava a solução de mercado. Roberto Campos Neto, então presidente do Banco Central, sabia dos graves problemas de liquidez do Banco Master,
mas evitou tomar medidas mais extremas, como uma intervenção ou liquidação, em pelo menos 2 ocasiões ao longo de 2024. Uma primeira em março e outra em novembro. E à época, havia expectativa de que o Master tivesse ativos que pudessem ser vendidos, o que amenizaria o custo para o sistema financeiro e o FGC. E o crescimento do Master ocorreu entre 2019 e 2024. E Campos Neto deixou o comando do Banco Central em dezembro de 2024. E a decisão sobre a liquidação foi tomada pelo seu sucessor, Gabriel Galípolo. E Campos Neto não se pronunciou sobre este caso. Falando agora sobre política, Tarcísio elevou em mais de 70% as verbas para emendas do PT. E no total, foram 143 milhões de reais em 2025. O governo do Estado afirma que critérios técnicos prevaleceram. Já outra chamada de capa, no jornal Estado de São Paulo, fala sobre trabalho. Licenças por transtorno mental têm alta de 79% em 2 anos. Em 2023, foram 219,8 mil afastamentos. Em 2025, 393,6 mil. 86% são de transtornos depressivos e ansiosos. Temos também aqui um outro destaque sobre o ensino superior, que diz que liminar suspende lei que proíbe cotas raciais em universidades de Santa Catarina. Esse caso será julgado pelo colegiado do Tribunal de Justiça. A lei foi sancionada semana passada pelo governador Jorginho Melo, que é do partido PL. Temos também outros assuntos em destaque, falando sobre a indústria aeronáutica. A Embraer assina parceria para instalar fábrica na Índia. E sobre as eleições deste ano, Ronaldo Caiado deixa a União Brasil e se filia ao PSD. E ainda na economia, Bolsa bate 5 recordes em 6 dias. O dólar cai ao menor valor em 20 meses. Capital estrangeira impulsionada, a Bolsa Brasileira, que fechou o dia em 181.919 pontos, que é uma alta de 1,79%. Nas últimas 6 sessões, Ibovespa bateu recorde em 5. O movimento também aprecia o real ante o dólar e a moeda americana caiu para R$ 5,20, que é a menor cotação desde maio de 2024. Inclusive, falando agora sobre a prévia da inflação, IPCA 15 desacelera no mês de janeiro. Agora na capa do Jornal Globo, na manhã desta quarta, dia 28 de janeiro, temos aqui no alto da capa um assunto que é para comoção e revolta. Crueldade que causou morte de orelha de um cãozinho deflagra pressão por penas mais pesadas para crimes contra os animais. E a manchete de hoje no Jornal Globo diz que risco Trump derruba dólar e bolsa bate novo recorde. Instabilidade global com políticas do líder dos Estados Unidos enfraquece moeda americana e investimentos estrangeiros impulsionam o B3. As erráticas políticas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, têm feito o dólar perder o valor globalmente. Aqui explica o seguinte: em relação ao real, o recuo foi de 1,26% apenas ontem, acumulando uma perda de 5,2% em janeiro, fechando em R$ 5,20, que é a menor cotação em quase 2 anos. E o efeito Trump também leva investidores a buscar outros mercados, o que explica os sucessivos recordes do Ibovespa, tendo uma nova alta de 1,79% ontem. Já a prévia da inflação de janeiro ficou em 0,20%, levemente abaixo do esperado pelo mercado, e segue a expectativa de que o Banco Central mantenha
os juros em 15% na reunião de hoje do Copom. E ainda sobre a economia, o governo tenta se afastar da crise do Master e quer evitar CPI em um ano eleitoral. Confirmação de que Lewandowski, ex-titular da Justiça, teve um contrato com o banco, ampliou o risco político. E o Planalto quer explorar ligação da oposição com o Master. Também temos outra chamada de capa. Aqui nos informa que os ministros resistem a regras para palestras e quarentena em Código de Conduta no Supremo Tribunal Federal. As normas para convites para eventos e período antes de voltar à advocacia ao deixar o tribunal são pontos da proposta de juristas reunidos pela OAB de São Paulo. E um outro assunto temos aqui que a ação pede investigação de corretoras por omitir risco de aplicações do Master. Entidade de Defesa do Consumidor pede que o Ministério Público apure se BTG, XP e Nubank induziram clientes a assumir risco maior nas aplicações. E as empresas negam. E na política brasileira, Caiado troca União pelo PSD em aliança de presidenciáveis com Eduardo Leite e Ratinho Júnior. O governador diz que estará unido aos outros pré-candidatos do partido de Kassab, em um gesto que altera o xadrez à direita após a consolidação de Flávio Bolsonaro. Também temos aqui um próximo assunto dizendo que após química com Trump, Lula busca pontes com governos vizinhos de direita. O presidente mira agenda positiva com líderes de Chile, Bolívia, Equador e Paraguai. E Milei ainda é uma exceção. Na editoria internacional, o bloco comercial de União Europeia e Índia abrange 2 bilhões de pessoas. O acordo de livre comércio selado ontem cria um bloco maior que o firmado há pouco entre União Europeia e Mercosul. Falando sobre saúde, aqui diz que a Anvisa vota normas para regulamentar cannabis medicinal. A Agência de Vigilância Sanitária retoma hoje uma discussão sobre regras que envolvem o cultivo no Brasil e a importação individual do produto, que pode ser restringida. E no Rio de Janeiro, vítima do golpe do falso exame, idosa lesada em R$160 mil. E o golpe aponta para a atuação de quadrilha especializada que mira pacientes de hospitais e laboratórios e saiba também como se prevenir. E ainda falando sobre o Rio de Janeiro, temos aqui esta imagem com a legenda que nos informa sobre um bailado no céu carioca. Esquadrilha de helicópteros espanhola deu um aperitivo da exibição que fará hoje, na Zona Sul, em celebração dos 100 anos do pioneiro voo do país para a América do Sul. Agora no Correio Brasiliense, temos aqui no alto da capa um destaque: mobilização no combate à violência contra mulheres. Com números alarmantes e que causam indignação, o feminicídio tem colocado em alerta a sociedade brasileira. Em 2025, foram 1.470 mortes por questões de gênero. E o país também teve 11,3 mil casos de violência doméstica ou familiar. As causas e as possíveis soluções para essa verdadeira epidemia no Brasil foram abordadas ontem no CB.debate pela proteção das mulheres, um compromisso de todos, com a presença de autoridades dos governos federal e local, do judiciário e também do legislativo, além de especialistas em várias áreas. E a importância da punição aos criminosos e da prevenção aos ataques se somaram à constatação de que o fim dessa barbárie passa principalmente pela educação das novas gerações. Abre aspas. A violência contra a mulher é múltipla, é física, psíquica, econômica, etc. Por isso, as formas de combate também precisam ser em diferentes frentes. Fecha aspas, foi o que enfatizou a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, que abriu o evento. E aqui também nos informa outras mulheres que participaram desse evento,
Temos a ministra do STJ, Daniela Teixeira, a ministra da Ciência, Luciana Santos, a ministra também do TSE, Vera Lúcia Araújo, a senadora do PDT do Distrito Federal, Leila do Vôlei, e a reitora também da Universidade de Brasília, a Rosana Naves. Agora a manchete de hoje do Correio Brasiliense. Senador aposta na criação da CPI do Master. Relator da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira, ele que é do MDB de Sergipe, vê indícios graves de relações indevidas entre a direção da instituição financeira, liquidada pelo Banco Central, com autoridades dos 3 poderes, o que justifica a criação de uma comissão parlamentar para o caso. E Alessandro Vieira afirma o seguinte: essas relações precisam ser investigadas, em especial as do Daniel Vorcari e de seu grupo com integrantes do Supremo Tribunal Federal. E o Alessandro Vieira também acredita numa decisão na próxima semana. Mudando de assunto, falando sobre saúde, temos aqui que o novo surto do vírus Nipah eleva alerta na Índia. E os presidentes Lula e Macron defendem fortalecer a ONU. Temos aqui uma entrevista, também destaque na capa de hoje, do Correio Brasiliense, que aconteceu ao CB Poder, que fala sobre a segurança hídrica. O presidente da CAESB, Luiz Antônio Reis, adiantou os planos da empresa para modernizar o sistema, onde serão investidos 4 bilhões de reais. E outro assunto internacional para esta quarta: neve cobre país e a ICE sai de cena, que nos informa: com os Estados Unidos em emergência pelas piores tempestades de inverno em 3 décadas, Donald Trump começa a retirar de Minneapolis agentes da Força de Choque Anti-Imigração para conter intempérie política. Falando sobre esportes, agora temos aqui o seguinte destaque: música que move a bola. Composições memoráveis de Lamartine Babo. Os hinos dos clubes cariocas são obras que atravessam gerações e inspiram até teses de doutorado. Temos outros assuntos também falando sobre esportes, sobre o peso dos estaduais, dos 16 times que estreiam hoje na Série A do Campeonato Brasileiro. Apenas 4 ainda não perderam em 2026. E sobre luto no Pauliceia, no Caderno de Cidades. O empresário Raul Cautela, proprietário do tradicional bar e restaurante na 113 Sul, morreu ontem de causa não informada. Também temos aqui um destaque sobre novas suspeitas de agressões. Acusados de espancar e levar um adolescente à UTI, o Pedro Turra, de 19 anos, tem outra denúncia de agressão sob investigação da polícia. E ontem, nas redes sociais, o piloto pediu desculpas à família do jovem que está em coma no hospital devido às agressões sofridas. Agora, na capa do jornal Cearense O Povo, temos aqui o assunto de hoje, que é para a chuva de ontem aqui em Fortaleza. Temos aqui a informação que foi uma chuva de 125 milímetros. Infelizmente, um garoto de 15 anos morreu afogado no rio Maranguapinho. E aqui também nos informa que o corpo do adolescente foi encontrado próximo ao local do desaparecimento. E ainda temos outras informações que a Defesa Civil registra: 20 ocorrências, sendo 9 alagamentos. Como a gente também observa aqui nesta imagem, uma das ocorrências, uma árvore caiu sobre um carro na Avenida Heráclito Graça. Infelizmente, os 2 ocupantes não apresentaram ferimentos. Falando sobre política, PDT do Ceará envia notificação para expulsar 4 deputados estaduais. Já em cidades, município mais violento em 2025, Maranguape ainda não registrou homicídios em 2026. Para a economia, BNDES anuncia 1,1 bilhão de reais em investimentos aqui no Ceará.
Já no caderno Vida e Arte, temos aqui um destaque de hoje para o Artemis. Para Artemis, conheça a artista cearense que une memórias e construções sociais. Agora na capa do Valor Econômico de hoje, desta quarta-feira, temos aqui um assunto para mercados. Juros, dólar e bolsa têm dia de euforia na véspera da reunião do Copom. Câmbio fecha a R$ 5,20, bolsa supera 181 mil pontos e aposta na queda da Selic. Sobe a quase 25%. Apesar de maioria ainda ver início de corte só no mês de março. Também temos outro assunto que os analistas elevam o preço-alvo de ações à véspera de queda da Selic. E sobre o caso Master, menção a Ibanez Rocha gera debate sobre STJ. Aqui nos explica que ministros do Supremo Tribunal Federal avaliam que a menção feita pelo banqueiro Daniel Vorcaro ao governador do Distrito Federal Ibanez Rocha não é suficiente para que as investigações sobre o Master sejam enviadas ao Superior Tribunal de Justiça. E com isso, o mais provável, dizem, é que a apuração fique na corte ou seja enviada de volta à primeira instância. Para o integrante do STJ, ao menos a parte que se refere ao governador deveria ser enviada à Corte Superior para que seja analisada a competência. Agora temos aqui esta imagem, que é no caso de Michael McGrath, ele que é o Comissário Europeu para a Democracia, Justiça, Estado de Direito e Proteção do Consumidor. Ele lamentou, em sua entrevista ao Valor Econômico, que o acordo com o Mercosul tenha sido levado à Corte de Justiça, mas diz que ainda há otimismo sobre uma conclusão breve do tratado. Ele afirmou o seguinte durante a sua entrevista: quando se trata de prosperidade econômica e comércio, as empresas exigem estabilidade e certeza, e isso está escasso no mundo neste momento. Falando sobre a política aqui no nosso país, temos aqui uma informação que Caiado se filia ao PSD e disputará a candidatura com Leite e Ratinho. Aqui nos informa que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou ontem a sua filiação ao PSD de Gilberto Kassab. Essa decisão marca a saída do político do União Brasil, conforme já vinha sinalizando há algum tempo, em vista da resistência da sigla em abraçar sua candidatura presidencial, anunciada desde fevereiro do ano passado. Aqui nos diz também que o anúncio foi feito por meio de vídeo, divulgado nas redes sociais, ao lado dos governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do Paraná, Ratinho Júnior, ambos também do PSD e postulantes à disputa pelo Palácio do Planalto na próxima eleição. E nessa gravação, os três afirmam que irão disputar espaço político e que aquele que estiver melhor posicionado na corrida eleitoral terá o apoio dos outros dois. E Caiado afirmou o seguinte: aqui não tem o interesse pessoal de cada um. Nós iremos disputar essa eleição em 2026. E aquele que sair daqui candidato terá o apoio dos demais. Temos também outro assunto. Ainda no Valor Econômico, crise de chips de memória pressiona preços aqui no Brasil. Já um destaque internacional, Europa e Índia fecham acordo de comércio. Índia e União Europeia concluíram um acordo comercial que cria um mercado de 2 bilhões de pessoas, além de estreitar os laços de segurança e defesa em um momento de aumento do protecionismo e de tensão nas relações com os Estados Unidos. E o tratado elimina tarifas para mais de 90% das exportações da Índia para a União Europeia, incluindo alguns produtos agrícolas, químicos e têxteis. Esse pacto deve ser formalmente assinado após revisão jurídica, que provavelmente levará cerca de 6 meses. E o Parlamento Europeu também terá de ratificá-lo. E sobre o caso Master,
Temos ainda essa informação que líderes do governo batem cabeça sobre CPI do Master. Líder na Câmara, José Guimarães, sinalizou que vai trabalhar contra a instalação e no Senado, Randolfo Rodrigues, posicionou-se favoravelmente. Temos também aqui um texto da colunista Maria Cristina Fernandes ao Valor Econômico. Ela escreve o seguinte: o mercado da advocacia na lavagem do Master. A OAB Nacional resiste tanto à proposta de um código de ética da seção paulista, quanto à regulação de escritórios que fazem consultoria de lavagem de dinheiro. Temos também outro assunto, como vimos anteriormente em alguns jornais. Ao lado de Ratinho e Leite, Caiado anuncia filiação ao PSD. O governador se encontrará com Bolsonaro na quinta-feira e vê a candidatura de Flávio se consolidando. Também temos outro assunto que samba a Lula traz risco de campanha antecipada. Especialistas veem risco de possíveis processos por homenagem ao presidente na Sapucaí. Temos também outro destaque. Comissão dispensa Lewandowski de quarentena, mas impede atuação em casos da Polícia Federal. Falando sobre regras eleitorais, também temos aqui um destaque. Na verdade, a fala da ministra Carmen Lúcia. Ela diz que a desinformação é o desafio das eleições em 2026. O presidente do TSE alertou para os riscos do uso abusivo ou inadequado das tecnologias, que, de acordo com ela, podem comprometer a integridade do processo eleitoral. E um outro assunto, a Polícia Federal faz operação sobre fraudes em licitação no Rio Grande do Norte. E prefeito de Mossoró está entre os alvos. A autoridade, em parceria com a CGU, cumpre 35 mandados de busca e apreensão no estado. As investigações apontam indícios de irregularidades em contratos de fornecimento de insumos para a rede pública de saúde. Temos também outros assuntos em destaque aqui na editoria de política do Valor Econômico. Ex-ministros do Supremo Tribunal Federal e outros juristas propõem um código de conduta para a corte em meio ao caso Master. Esse documento sugere endurecer regras de conflito de interesses, divulgação de ganhos com eventos e também restrições a manifestações públicas. Um grupo com ex-ministros do STF e outros juristas, formado a convite da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, enviou, na sexta-feira, ao presidente da Corte, Edson Fachin, uma proposta de resolução para estabelecer um código de conduta para os ministros. E entre essas sugestões estão regras mais duras para participação em julgamentos envolvendo pessoas próximas, obrigatoriedade de divulgar remunerações por palestras e maiores restrições para manifestações públicas sobre temas que possam vir a ser analisados pelo tribunal. E esse documento foi elaborado pela Comissão de Estudos para a Reforma do Judiciário, criada aí pela OAB de São Paulo, no ano passado, para organizar propostas no sentido de modernização e integridade da justiça brasileira. E aqui também nos informa que essa discussão sobre o Código de Conduta para cortes superiores ganhou fôlego em meio às controvérsias do caso do Banco Master e também questionamentos sobre a atuação de magistrados no STF e no processo. Dando continuidade, aqui no Valor Econômico desta quarta-feira, temos aqui a seguinte matéria, que nos informa que a Polícia Federal conclui série de depoimentos de investigados e apenas 2 dos 8 envolvidos falaram à corporação. A Polícia Federal concluiu, na última terça, dia 27 de janeiro, ontem, a série de depoimentos no caso do Banco Master, mas na prática conseguiu ouvir apenas 2 dos 8 investigados previstos, que no caso são Dário Osvaldo Garcia Júnior, ex-diretor financeiro do Banco de Brasília, e Luiz Antônio Bu,
que foi diretor de Riscos, Compliance, RH e Tecnologia do MASTE. Aqui também nos informa que ainda não está definido se as oitivas que não foram realizadas serão remarcadas. De acordo com interlocutores do Supremo Tribunal Federal, isso dependerá da corporação. E a conclusão das apurações é importante, porque será a partir delas que o ministro Dias Toffoli, relator do caso, decidirá se irá devolver os inquéritos à primeira instância. Também temos uma próxima matéria dizendo que Fachin diz que caso Master tende a sair do Supremo Tribunal Federal. Aqui nos informa que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, disse que a investigação sobre o caso Master tende a sair da corte. Atualmente relatado pelo ministro Dias Toffoli, o processo levou o Supremo a uma crise de imagem. O ministro afirmou o seguinte ao G1: há uma tendência, pelo que se verifica até agora, que não se justifique ficar aqui. E o ministro ainda disse que o destino do inquérito ficará claro quando depoimentos e extrações de documentos avançarem. Integrantes do Supremo Tribunal Federal passaram a defender o envio da investigação à primeira instância como uma saída honrosa para o ministro Dias Toffoli. O relator, no entanto, resiste a deixar a condução dessas apurações. Também temos aqui uma outra matéria. 27 de janeiro é para recordar sofrimento de um povo, é o que afirmou Lula em nota sobre vítimas do Holocausto. O texto é publicado nas redes do presidente, horas após Flávio Bolsonaro chamar petista de antissemita. E ainda temos uma outra matéria que Alexandre de Moraes nega encontro com o ex-presidente do BRB na casa de Vorcaro. O ministro do Supremo rebate reportagem, segundo a qual o magistrado esteve em mansão do dono do Banco Master ao menos 2 vezes. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 28 de janeiro de 2026. Vamos iniciar o nosso destaque do dia pelo site de notícias do jornal O Globo. Temos aqui o primeiro assunto em destaque, isso aqui é sobre a conduta na corte. Sugestões a Fachin se alinham a exemplos mundiais, mas ministros resistem à quarentena e regras para as palestras. Recomendações estão no documento elaborado pela Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil e que passou a ser defendido pelo magistrado, que nos diz que diante desse acirramento da crise do Supremo Tribunal Federal na esteira do caso Banco Master e de movimentos pela criação de um código de conduta para ministros, integrantes da corte mostraram forte resistência às propostas de fixar regras relacionadas a palestras proferidas por magistrados e de uma quarentena a ministros aposentados para atuarem na advocacia. Essas sugestões estão no documento elaborado pela Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil e que passou a ser defendido pelo presidente do Supremo, Edson Fachin, ainda que de forma hipotética. Aqui conta que ele tem recorrido a conversas com ex-ministros que avalizam a proposta, cuja principal inspiração são os parâmetros já adotados pela Alemanha. Que também diz que, assim como o estudo entregue a Fachin, ainda no ano passado, pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, que tem pesquisadores e ex-ministros que também chancelam o plano da OAB de São Paulo, essa nova proposta, defendida por ex-membros da Corte, versa ainda sobre relações de parentesco ou amizade que possam suscitar conflitos de interesse, além da concessão de entrevistas e recebimento de presentes. E segundo a proposta da OAB, os integrantes do Supremo Tribunal Federal não devem participar de julgamentos em que os resultados sejam de interesse próprio ou nos quais já tenham atuado antes de chegar à corte. Em outro artigo, fica definido que os magistrados têm de evitar o comparecimento a eventos jurídicos quando a presença puder comprometer a percepção de imparcialidade ou a reputação do Supremo.
E os juízes seriam autorizados a participar de eventos desde que os organizadores e patrocinadores não tenham interesse econômico em processos pendentes de decisão do tribunal. Remunerações e pagamento de despesas precisariam se tornar públicas no site do Supremo Tribunal Federal. Até ministros que apoiam a criação de um código divergem da regra para palestras e eventos. Aqui conta que eles reclamam da eventual exposição de dados financeiros, por exemplo. Mesmo os integrantes da corte que dizem não fazer palestras pagas revelam incômodo com possíveis determinações que possam limitar a escolha de onde e como falar. Na Alemanha, em linha parecida com a agora sugerida no Brasil, a remuneração por evento só pode ocorrer se não suscitar dúvidas sobre a independência, imparcialidade, neutralidade e integridade de seus membros, valores basilares do Código do Tribunal Constitucional. E também naquele país, as sinalizações de qual postura integrantes do tribunal podem adotar em entrevistas, tomando cuidado para que o conteúdo e o formato das declarações estejam em conformidade com suas funções, com o prestígio do tribunal e com a dignidade do cargo. E a proposta da OAB segue aí um caminho parecido. Já um outro destaque aqui diz que o governo busca se afastar da crise do Master e evitar a CPI em ano de eleição. A irritação do presidente Lula com o tema ficou clara em discurso na semana passada, e o assunto passou a ser foco de preocupação digital no Planalto. Isso porque aqui também informa que o Lula passou a ser mais citado nas redes após menções a encontro com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, intermediado pelo ex-ministro Manteiga. Aqui conta que, preocupado com a escalada da crise do Banco Master, o Palácio do Planalto tentará se apoiar no discurso de que apoia as investigações e buscará colar os desdobramentos do caso na oposição. E às vésperas da campanha eleitoral, porém, o Executivo não pretende que uma comissão parlamentar de inquérito sobre o caso prospere no Congresso para evitar que o caso interfira no andamento das pautas de interesse da gestão Lula na Câmara e no Senado, e contamine o ambiente político em Brasília. Temos aqui outro na coluna Capital do Jornal Globo. Fundo de resort ligado a Toffoli impediu a auditoria independente desde a sua criação. A matéria informa que o auditor independente contratado para avaliar o Fundo Arlen, que comprou a participação no resort Itaiaia, ligado à família Toffoli, nunca conseguiu emitir sua opinião sobre o veículo. Por 4 anos a fio, a auditoria Next queixou-se da falta de acesso a informações cruciais para o trabalho e, por isso, absteve-se de assinar um parecer independente em todas as ocasiões. Agora, falando sobre economia, temos aqui a seguinte informação sobre o dólar hoje. Moeda americana aprofunda queda frente a divisas globais após a fala de Trump. Os especialistas explicam como declarações do presidente americano podem interferir no câmbio. No Brasil, a moeda americana abriu em queda de 0,20% a R$ 5,19. Ainda temos mais um assunto para o Banco Master. A ação diz que corretoras omitiram risco de CDBs emitidos pelo Banco Master. Argumento é que essas plataformas teriam induzido clientes a investir em produto mais arriscado. E o pedido é de 100 milhões de reais de dano moral. Aqui conta que a Sexta Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro encaminhou ao Ministério Público do Rio uma ação civil pública, alegando que XP Investimentos, BTG Pactual e Nupagamentos, o Nubank, foram omissos na prestação de informações sobre os riscos ao comercializar a seus clientes CDBs, que são os certificados de depósito bancário emitidos pelo Banco Master. Essa ACP foi ajuizada pelo Instituto Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e Trabalhador no dia 2 de janeiro.
Nessa petição, a associação alega que as instituições que atuam como grandes plataformas de distribuição de produtos financeiros teriam adotado marketing agressivo, publicidade enganosa, assessoria enganosa, conflito de interesses, conduta sistêmica e coordenada na intermediação e promoção de oferta do produto. E ainda segundo o processo, a associação sustenta que as empresas teriam induzido milhares de consumidores, abre aspas, muitos deles com perfil conservador e hipervulneráveis, a investir em um produto com risco considerável, fecha aspas, é o que afirmou aí neste processo a associação. E ainda segundo eles, esses CDBs teriam sido apresentados aos clientes em potencial como um produto seguro, integralmente garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. E a petição diz ainda que as instituições e seus assessores auferiam comissões superiores pela venda desses títulos, ignorando os sinais de alerta sobre a deterioração financeira do Banco Master. Lembrando também que o Banco Master teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central no dia 18 de novembro do ano passado. Segundo a petição, a associação lembra que o banco já vinha apresentando sinais evidentes de deterioração financeira e irregularidades graves que culminaram na intervenção do Banco Central. E aqui o jornal Globo traz mais aqui um trecho deste processo, no caso que a associação fez em sua petição. Eles afirmam o seguinte: se um ativo, renda fixa, ofertado apresenta condições atípicas, cabe à instituição intermediadora avaliar, recusar e barrar produtos de procedência duvidosa e não os ofertar, vendê-los, como se fossem seguros ou alinhados ao perfil do consumidor e investidor. Agora, um outro assunto, temos aqui neste carrossel de imagens uma matéria sobre saúde. O ouro vermelho para o seu cérebro. Suco melhora a pressão sanguínea na cabeça. A beterraba, devido aos nitratos que contém, oferece muitos benefícios para a saúde, mas o seu consumo deve ser moderado. Também temos aqui, nessa próxima imagem, além de Paris, uma pesquisa revela os 20 destinos mais românticos e fora do óbvio no mundo. E ainda nós temos aqui, conheça o jato G700, colocado à venda por Vocaro e usado por Bezos e Musk. No caso, ele é quase um supersônico, valendo 538 milhões de reais. E também uma outra matéria em destaque, veja as novidades do novo Brasileirão. Temos também aqui um assunto falando sobre esportes, uma análise de Diogo Dantas. Flamengo supera pendências com West Ham e fecha a contratação de Lucas Paquetá. Agora, temos aqui um texto de Lauro Jardim, em sua coluna. Ele escreve hoje o seguinte: no discurso oficial, Caiado entra para o PSD como pré-candidato a presidente, mas na vida real, Ratinho Júnior é escolhido por Kassab. Também temos uma notícia que uma legisladora democrata, que é alvo frequente de Trump, é atacada durante discurso em Minneapolis. Aqui diz que a legisladora recebeu um jato de um líquido desconhecido que o agressor jogou com uma seringa. Aqui a gente pode ver, por exemplo, a imagem deste homem sendo imobilizado após borrifar a substância desconhecida na congressista americana durante um encontro com eleitores em Minneapolis, em Minnesota, nos Estados Unidos. Um outro assunto: Supremo Tribunal Federal pode dividir investigações do caso Banco Master entre corte e primeira instância. Os depoimentos colhidos pela Polícia Federal são considerados decisivos para a definição do futuro do processo, assim como para trazer possíveis contornos para a relatoria do ministro Dias Toffoli. Na política, pesquisa
que mostra Flávio à frente de Lula no segundo turno é divulgada por empresa mexicana sem um registro no TSE. A legislação prevê multa entre R$ 53.000 e R$ 106.000 pela publicação sem comunicação prévia à Justiça Eleitoral. Também temos aqui outro destaque sobre um regionalismo possível. O Brasil evita a ideologia e busca agenda positiva com governos de direita da América Latina. Em um ano eleitoral e após a vitória de candidatos de direita em eleições recentes no continente, Lula decidiu adotar uma postura mais realista nas relações internacionais. Falando sobre saúde agora, quais os riscos do vírus Nipah chegar ao Brasil? Especialistas afirmam que existe sim a possibilidade desse vírus chegar ao país por meio de um viajante infectado, mas ressaltam que o risco de disseminação local é baixo. Temos agora ainda falando sobre saúde, a cannabis medicinal, do cultivo à manipulação. A Anvisa decide novas regras hoje e entenda também o que pode mudar. A diretoria da agência delibera sobre revisão da norma para produtos vendidos no Brasil e regulamentação do plantio por empresas com fins medicinais. Também temos aqui na coluna Portugal Giro, cidadania para milhares de brasileiros tem batalha no Parlamento de Portugal. Em audiência, argumentos de advogado e ativista contra a mudança na lei que vai prejudicar a maior comunidade imigrante enfrenta a resistência de deputados do governo e também da ultradireita. E sobre esportes, Gabigol revela que o Flamengo de 2019 foi o melhor time que jogou na carreira. Durante aí uma entrevista que ele deu ao podcast do ex-jogador Romário, o atacante dos Santos relembra bastidores do trabalho com Jorge Jesus. Agora, sobre o Rio de Janeiro, temos aqui um caso de golpe. Golpista simula entrega de exame médico e idosa perde R$ 160.000. No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tramitam processos que tratam de estelionatos semelhantes e apontam para a atuação de quadrilhas especializadas. Como a gente consegue observar, a reprodução da tela do celular de idosa que foi vítima desse golpe após fazer um exame no Samaritano. E aqui nos explica que essa fraude iniciou com uma ligação que não levantou suspeitas. E do outro lado da linha, a pessoa se apresentou como funcionário de um hospital privado em Botafogo, na zona sul do Rio, e citou os dados reais sobre um atendimento recente dessa paciente. Em poucos minutos, a vítima, que é uma idosa de 76 anos, foi convencida de que precisava resolver um problema de saúde imediatamente, mas no caso era o golpe do falso exame. E no fim, a paciente teve um prejuízo de cerca de R$ 160.000 em transações com cartões bancários, segundo informou o site do G1. E esse caso aconteceu na semana passada, no Rio de Janeiro, e foi registrado na 10ª DP de Botafogo. Agora, temos também outros assuntos em destaque. Cão-orelha em Santa Catarina teve inchaço grave na cabeça, o olho saltado e sangramento na boca e no nariz após a agressão, de acordo com o laudo médico. O caso mobilizou ativistas, políticos e especialistas e traz debates sobre falhas na legislação e aplicação dessas penas, como a gente consegue ver esta imagem. Lembrando que o cão-orelha ele morreu após ser espancado por um grupo de adolescentes em Santa Catarina. Aqui nos conta que o exame clínico do cachorro comunitário chamado Orelha apontou que o animal teve lesões graves e diversas, decorrentes de um espancamento na Praia Brava, localizada em Florianópolis. Esse caso provocou uma onda de indignação que ultrapassou os limites de Santa Catarina e trouxe à tona, em nível nacional, o debate sobre a eficácia da legislação brasileira de combate aos maus-tratos contra os animais. Esse laudo preliminar obtido pelo Globo afirma que Orelha
apresentava, no ato do exame clínico, uma lesão grave na região da cabeça, principalmente na face esquerda, com inchaço em grau grave. O animal também teve protusão média do olho esquerdo, condição em que o globo ocular se projeta para fora da órbita, além de sangramentos na boca e no nariz. E os responsáveis pelo exame ainda citam possíveis fraturas na mandíbula e no maxilar do cachorro-orelha. O animal ainda apresentava ataxia generalizada, dispneia e bradicardia. Aqui nos conta em documento, com base no qual a polícia científica passou a trabalhar no outro laudo, que após o procedimento básico de reverter caso clínico, ele veio a óbito. E esse caso, atribuído ao grupo de adolescentes e marcado por desdobramentos como tentativa de coação de testemunhas e suspeita de novos atos de crueldade, gerou diferentes campanhas nas redes sociais que ganharam a adesão até de famosos. Esse tema também mobilizou políticos da esquerda, à direita e ativistas que defendem mudanças na lei e maior rigor do judiciário na aplicação dessas penas. E aqui nos conta que a Polícia Civil catarinense identificou ao menos 4 adolescentes como suspeitos das agressões e apura ainda a participação de adultos na tentativa de interferir nas investigações. Na terça-feira, 3 familiares dos jovens, que seriam de famílias influentes na cidade, foram indiciados por coação no curso do processo. Segundo as investigações, esses parentes, citados apenas como um advogado e 2 empresários, tentavam intimidar um vigilante que presenciou o ataque contra o cachorro-orelha. E essa brutalidade do episódio, na avaliação de defensores da causa animal, expõe limites estruturais da legislação brasileira. Para a apresentadora e ativista Luísa Mel, apesar dos avanços recentes, a lei ainda é insuficiente para coibir crimes mais graves. Aqui lembra também que desde 2020, a legislação prevê penas de 2 a 5 anos de prisão para maus-tratos cometidos contra cães e gatos, além também de multa e proibição da guarda de animais. A mudança foi considerada um avanço histórico ao retirar esses crimes da categoria de menor potencial ofensivo. No entanto, a lei não se aplica a outras espécies, que seguem protegidas pela Lei de Crimes Ambientais, com penas que são mais brandas, de 3 meses a 1 ano. Agora, temos aqui outro assunto. Tudo culpa dela. Mães relatam angústia e desafios de buscar filhos desaparecidos há anos. Avanço da tecnologia e debate gerado por nova série alimentam a esperança. A cada 22 minutos, um jovem de até 17 anos de idade desaparece aqui no nosso país. Inclusive, temos um caso mais recente, os irmãos Agatha e Isabelle, de 6 anos, e Alan Maicon, de 4, infelizmente seguem desaparecidos em Bacabal, no Maranhão. Esta matéria inicia com uma citação: "Vim buscar a Fabiana". Aqui conta, por exemplo, uma história. Eram 23 de dezembro de 95, quando Ivanise Espiridião descobriu que a filha, então com 13 anos, não estava na casa da amiga. Aqui diz que até hoje não há pistas sobre o que aconteceu com a Fabiana na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, nos 300 metros da volta para a casa. E esse desaparecimento de menores voltou a ganhar uma projeção no debate público conforme repercutia a produção do Amazon Prime Video e se estendiam as buscas pelos irmãos Agatha, de 6 anos, e Alan, de 4, sumidos há mais de 20 dias no território quilombola, no Maranhão. E aqui essa matéria nos traz um dado que a cada 22 minutos, em média, um jovem de até 17 anos desaparece no Brasil. Em 2025, o país teve quase 24 mil casos desse tipo em aberto, 8% a mais que no ano anterior. Temos agora outro assunto para esportes, que fala sobre futebol. Intervalo de 50 dias,
janela tardia e fases distintas. As novidades do novo Brasileirão e como elas devem afetar a disputa. Agora, de janeiro a dezembro, Série A estreia nesta quarta em novas condições. Anselmo Góes também escreve em sua coluna: casal compra quarto em famoso hotel do Rio com promessa de vista para o mar, mas a realidade foi bem diferente. Eles viram o anúncio do Hotel Nacional em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. E agora o casal quer restituição de valores pagos e também indenização por danos morais. Lauro Jardim também escreve: Flávio Bolsonaro antecipa sua volta do exterior. E aqui temos outros destaques. A colunista Malu Gaspar: contrato de 6,5 milhões de reais do Master com Lewandowski passou para filho quando ele se tornou ministro. O banco de Daniel Vorcaro pagava 250 mil por mês por consultas sobre assuntos institucionais e depois sobre impostos. E ainda temos aqui outro destaque: o que é a caminhada do fazendeiro? O exercício da moda que melhora a força e o equilíbrio. Essa atividade é útil para a vida cotidiana e também em situações de readaptação. Agora temos uma outra notícia: que um síndico de prédio onde corretora sumiu após ir ao subsolo de elevador é preso em Goiás e o filho também foi detido. O corpo de Daiane Alves de Souza foi encontrado, diz o delegado. O porteiro do edifício é levado para prestar esclarecimentos em meio à investigação sobre o desaparecimento em Caldas Novas, em 17 de dezembro de 2025. Aqui podemos ver os últimos momentos com a Daiane Alves em vida no elevador do prédio, no último dia 17 de novembro. Aqui diz que o síndico Kleber Rosa de Oliveira e o filho, Maicon Douglas de Oliveira, foram presos na manhã de hoje, ou melhor, na madrugada de hoje, quarta-feira, dia 28, por suspeita do homicídio de Daiane Alves Souza, de 43 anos de idade. A corretora de imóveis estava desaparecida desde 17 de dezembro, quando desceu ao subsolo do prédio onde mora, em Caldas Novas, em Goiás, para verificar um problema no fornecimento de energia do apartamento dela. O corpo dela foi localizado em uma região de mata da cidade. Essas prisões e também a descoberta do corpo foram antecipadas pelo G1 e confirmadas pelo Globo. O delegado Pedro Omar Augusto de Souza acrescentou ao portal que o porteiro do prédio também foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. E Kleber Rosa de Oliveira foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás pelo crime de perseguição reiterada, também chamada de stalking, contra Daiane. A acusação cita agressões físicas e verbais praticadas por ele ao longo de 10 meses em 2025. A promotoria afirma que Kleber ameaçou a integridade física e psicológica de Daiane, com monitoramento constante e perturbação das suas atividades. Em entrevista ao G1, a defesa do síndico afirmou sobre essa denúncia que as condutas do cliente foram tomadas no cumprimento do seu dever legal e que não há provas. Aqui informa também na matéria que o grupo de investigação de homicídios assumiu a investigação sobre o desaparecimento dias antes de o caso completar um mês. Uma força-tarefa foi criada para a realização de diligências oitivas, análises técnicas e outras medidas investigativas, de acordo com a Polícia Civil do Estado. Temos aqui agora outros assuntos. A aposta do BRB para o Banco Digital com Flamengo. Aqui, colunista Fábio Graner escreve que a ideia é que a nação BRB Fla se torne uma empresa à parte e tenha uma gestão mais dedicada para aumentar a geração de receitas. Também temos uma outra matéria falando sobre o meio ambiente. Com extinção anunciada para 2022, mais da metade das minas nos moldes de Mariana e Brumadinho segue ativa no país. O prazo inicial foi legalmente prorrogado e agora a previsão de barragens de rejeito
a montante sendo encerrada somente em 2035. Como a gente observa nessa fotografia, que é uma foto de 2019, bombeiros trabalhando em resgate após o rompimento de barragem em Brumadinho, em Minas Gerais. Temos também outra matéria. Comunidade peruana faz ultimato ao governo local e ameaça se juntar ao território brasileiro. Líder comunitário afirma não haver presença efetiva do Estado na região. Outra matéria também falando sobre esportes. Brasileirão terá grupo de elite de árbitros e CBF inicia profissionalização com maiores salários e foco em performance e tecnologia. Os profissionais terão novos contratos com a entidade e remuneração para dedicação exclusiva. E Lauro Jardim também escreve a brincadeira de Lula com Ancelotti na reunião com o presidente da FIFA. Outro assunto aqui, mais uma vez o colunista Fábio Graner. BRB vende ativos e pode evitar aporte estatal. O presidente do Banco de Brasília descarta risco de liquidação e diz que a instituição é mais forte hoje do que quando foi deflagrada a operação da Polícia Federal. Agora, temos outros assuntos. Incêndio atinge hotel de luxo nos Alpes franceses e provoca uma evacuação. E até sexta-feira, Polícia Militar amplia policionamento e deflagra operações contra roubos em São Paulo. Temos também outro assunto. Quem mais estimula no bastidor a atuação de Toffoli no caso Master? Temos também sobre a atividade, ou melhor, sobre os Estados Unidos. Casa Branca retira de Minneapolis chefe anti-imigração que usou casaco semelhante a uniforme nazista. Também temos no Rio de Janeiro, acrobacias nos céus de Ipanema. Esquadrilha de helicópteros militares espanhóis faz demonstração inédita nesta quarta. E fraudes no atendimento de saúde. Saiba quais são os golpes mais comuns. E presidente do Tribunal de Justiça discute regras de eleição com Castro antes de ensaio como governador. E sobre o Rio de Janeiro, operação na zona norte do Rio, mira integrantes do CV envolvidos em tortura e homicídio de um jovem. Agentes das polícias civil e militar se encontram nas comunidades Ipaze, Juramentinho e Trem. E os moradores relatam intensos tiroteios na região. Falando agora sobre cultura e entretenimento, o Agente Secreto concorre ao prêmio de melhor filme internacional no César 2026. Agora, temos aqui outro destaque. Influenciadora com lesão na coluna volta a mexer braço após receber polilaminina no Einstein, em São Paulo. Temos também uma entrevista. Um especialista sobre nova geração de estudantes de medicina afirma que eles têm uma visão humanista muito maior. O Gustavo Meirelles, em sua entrevista ao Jornal Globo, falou sobre o perfil desse novo estudante, os rumos dos recém-formados e a abordagem de pautas como saúde mental, uso de redes sociais e inteligência artificial. Agora, temos também um outro destaque. Prontuários, análise de exames, novos remédios e até auxílio na prática clínica. Como a inteligência artificial já é uma realidade na saúde, ferramentas já usadas por médicos e hospitais prometem reduzir tempo com burocracias, apoiar decisões e acelerar diagnósticos e descobertas científicas. Temos aí um outro assunto, que ser uma pessoa noturna pode aumentar o risco cardíaco, especialmente nas mulheres, afirma um novo estudo. Outros destaques também, falando agora sobre esportes. Zubeldia de volta e Savarino à disposição. Flu aposta em fator casa na estreia. E Fly estreia no Brasileiro com caras novas e Arrascaeta ainda como destaque.
E jornal português aponta Flamengo como favorito ao título brasileiro e vê Fluminense como azarão de peso. Em negócios de finanças, temos aqui um destaque para a tecnologia. Pioneiro da inteligência artificial alerta. Manada tecnológica está marchando para um beco sem saída. Na economia, Fed deve pausar queda de juros nos Estados Unidos em uma reunião decisiva hoje. BRB vende ativos e pode evitar aporte estatal. Na coluna Valor Investe, rendendo já quase uma Selic em 2026, Bolsa tem maior fluxo gringo desde 2023. Temos também no site do Jornal Globo alguns destaques internacionais, como foi a operação de Portugal para apreender submarino com 9 toneladas de cocaína. E agente de imigração tenta entrar no consulado do Equador em Minneapolis e chancelaria reage que atos não se repitam. Justiça dos Estados Unidos bloqueia a expulsão de menino de 5 anos que foi detido pelo ICE. E cubanos marcham com tochas em Havana para protestar contra as ameaças dos Estados Unidos, isso lá no Caribe. Temos também aqui outro assunto. Pesquisa indica que 30% dos adolescentes já driblaram a idade mínima para acessar as plataformas digitais. Verificação de idade e serviços online é um dos principais temas da internet na atualidade. Sobre a guerra na Europa, vídeo mostra soldado russo usando disfarce antidrone de pinguim em campo de batalha na Ucrânia. A capa branca para a camuflagem térmica não impediu a identificação por drone. E aos 105 anos morre Virginia Oliver, a Senhora das Lagostas, pioneira na pesca que dedicou a vida inteira ao mar nos Estados Unidos. A primeira mulher licenciada para a pesca de lagostas no Maine, ela se tornou símbolo da tradição marítima e inspiração para gerações de pescadoras. No Correio Brasiliense, temos aqui um destaque para o caso que aconteceu em Goiás, que é o síndico preso pela morte de corretor em Caldas Novas. O corpo de Daiane Alves de Souza é encontrado em Goiás. A mulher estava desaparecida desde dezembro de 2025. Temos outro assunto, que o Congresso retoma trabalhos com foco no caso Master e na segurança. As lideranças se reúnem na manhã desta quarta, dia 28 de janeiro. CPMIs e a agenda eleitoral vão ditar o ritmo do primeiro semestre legislativo. Na América Latina, Lula e presidente eleito do Chile reforçam cooperação regional. O petista tem intensificado o diálogo internacional em 2026. Aqui também nos diz que em 2026 já falou com 14 líderes. E Trump chama de ótimo o dólar no menor patamar em 4 anos. No Brasil, moeda norte-americana encerrou o dia ontem, dia 27, cotada a R$ 5,20. E grupo é alvo de operação por fraudar sistema do Detran no Distrito Federal. Criminosos se passam por policiais para extorquir vítimas, também no Distrito Federal. E o novo surto de vírus Nipah gera alerta na Ásia. Banqueiro, pastor e empresários, quem são os alvos no caso do Master? Também temos aqui uma entrevista que aconteceu com o senador Alessandro Vieira. Ele afirma que o caso Master tem indicativos de crime organizado. O senador enfatiza que relações do banco com as autoridades dos 3 poderes, especialmente no Supremo, exigem investigação aprofundada de uma CPI. Ele confia que, com a retomada dos trabalhos no Congresso, a comissão será instalada.
Temos também outros assuntos. O atendimento do INSS será suspenso entre 28 e 30 de janeiro. E de olho nas eleições, ministérios começam a mudar os titulares. Sobre o cinema, trilha de O Agente Secreto é fundamental para a tensão e melancolia do filme. A nova rota do ouro clandestino no Brasil, que abastece o mercado internacional. Também temos aqui mais um assunto. Mesma área, novos líderes. Polícia mira rearticulação do tráfico na região do Distrito Federal. No Oriente Médio, o Irã executa um homem acusado de espionagem para Israel. E caminhos para a equidade passam pela ação conjunta da sociedade. É um assunto em destaque no CB.debate. E a polêmica proposta de reduzir maioridade penal para 13 anos na Suécia. E Justiça define 9 saídas temporárias para presos do semiaberto no Distrito Federal em 2026. Temos também outros assuntos já no caderno de cidades, aqui no Correio Brasiliense. Temos aqui uma entrevista. O Luiz Antônio Reis, presidente da CAESB, detalhou como vai ser aplicado o investimento em aumento da segurança hídrica e melhoria do tratamento de esgoto do Distrito Federal. Ele destaca que Brasília é o maior fabricante de água do Brasil. Em um caso também de feminicídio, uma mulher foi assassinada por adolescente na estrutural por dívida de R$100. E Justiça determina a prisão de homem acusado de matar a própria mãe. Temos também um destaque para o obituário que morre Raul Cautela, aos 74 anos, dono do bar e restaurante Pauliceia. Já sobre um acidente, explosão de 10 botijões de gás em casa deixa 2 feridos no sol nascente. E luta contra o feminicídio. Proteção à mulher exige orçamento. Também temos mais um destaque. Uma pesquisadora, a Socorro Souza, na verdade, ela afirma que as políticas contra o feminicídio não alcançam todas as mulheres. A pesquisadora aponta falhas na rede de proteção, dificuldade também de acesso aos serviços e a necessidade de políticas públicas que considerem as desigualdades territoriais e sociais. E a ministra Luciana Santos afirma também, ainda falando sobre esse assunto da violência contra a mulher, que divergir não é o problema. Intolerância, ódio e mentira não são aceitáveis. A ministra apresenta dados alarmantes sobre o feminicídio e detalha políticas públicas, medidas protetivas e ações para ampliar a presença feminina na ciência e na tecnologia. E mais uma vez, sobre este assunto, a senadora Leila Barros afirma que enquanto debatemos, mulheres continuam morrendo. A senadora cobra coragem do poder público e da sociedade para enfrentar a violência de gênero durante o evento pela proteção das mulheres, um compromisso de todos que foi promovido pelo Correio Brasiliense. Falando agora de outros assuntos, nunca foi a minha intenção, diz piloto que deixou adolescente em coma. Jovem de 16 anos permanece em um coma profundo. Em um vídeo enviado pela defesa, o Pedro Arthur, de 19 anos, diz estar arrependido e afirma que não imaginava a gravidade da briga. Ele afirmou no seu vídeo: "Eu vim aqui para pedir perdão à família dele." Esse caso aconteceu no Distrito Federal. Também sobre culinária, Brasília Restaurante Week volta com mais de 120 restaurantes. Agora, na política nacional, temos aqui alguns principais destaques do Correio. Lula escolhe presidente do Conselhão para substituir Gleisi Hoffmann. Sobre as eleições também deste ano, ao lado de Eduardo Leite e Ratinho Júnior, Caiado anuncia filiação ao PSD. E TSE, atento à inteligência artificial na campanha. A ministra Carmen Lúcia diz que o uso abusivo da IA ameaça a liberdade do voto e a confiança
no processo eleitoral. E ela também afirma, ela alerta, na verdade, para as desinformações nestas eleições. Ela diz que esse uso abusivo das tecnologias ameaça a liberdade do voto e a confiança no processo democrático. Em um outro assunto, o Edson Fachin, o ministro, diz que a democracia está ameaçada. O presidente do Supremo Tribunal Federal volta a advertir sobre agressões ao Estado de Direito, desta vez na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Dando continuidade, agora falando dos principais assuntos internacionais que estão aqui no site do Correio Brasiliense. O primeiro assunto diz que nos Estados Unidos uma nevasca deixa 30 mortos e mais de 500 mil pessoas sem energia. O outro destaque é sobre uma curiosidade: como proposta de taxação gerou revolta de bilionários na Califórnia. Esse novo imposto estadual ainda depende de consulta popular, mas já revela divisões no Partido Democrata em ano eleitoral. Também temos outro assunto, que Lula e Macron conversaram no telefone. E no Irã, o número de mortos em protestos contra o governo passa dos 6 mil. Temos mais um assunto falando sobre o caso do cão orelha. 2 dos jovens acusados de agredir cão e levar o cão também à morte em Santa Catarina estão na Disney. Enquanto 2 suspeitos já foram alvo de busca e apreensão, os outros 2 adolescentes investigados por maus tratos ao cão-orelha estão nos Estados Unidos e devem retornar ao Brasil nos próximos dias. Como a gente vê aqui a imagem, o cão-orelha não resistiu aos ferimentos do espancamento e precisou ser sacrificado com eutanásia. Aqui nos informa que 2 dos 4 adolescentes acusados de envolvimento nas agressões contra o cão-orelha em Santa Catarina estão nos Estados Unidos, onde passam as férias, na Disney. A informação foi confirmada pelo delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel. Segundo ele, essa viagem já estava pré-programada e o retorno dos jovens ao Brasil está previsto para a próxima semana. Ainda não tem uma data definida para o retorno. Aqui nos informa que ontem, dia 27 de janeiro, que foi terça-feira, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão contra 2 adolescentes suspeitos de participação direta no caso de maus tratos que resultou na morte do cão comunitário da Praia Brava, que fica ali em Florianópolis. As medidas fazem parte do avanço das investigações conduzidas pela corporação. Além também dessas ações envolvendo os adolescentes, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão contra um adulto investigado por coação no curso do processo. De acordo com a polícia, este homem teria ameaçado uma testemunha utilizando uma arma. No entanto, durante a operação, a arma não foi localizada. Na residência, os agentes encontraram apenas uma quantidade de droga para uso pessoal. Aqui conta também que, ainda segundo a Polícia Civil, ao menos 3 adultos são investigados por envolvimento em práticas de coação relacionadas ao andamento do inquérito. E lembrando o caso que a Polícia Civil de Santa Catarina investiga a morte do cão-orelha, um cão comunitário de aproximadamente 10 anos, que era cuidado de forma espontânea por moradores da Praia Brava. Esse caso veio à tona no dia 16 de janeiro, quando a polícia foi informada do desaparecimento do animal. Dias depois, Orelha foi encontrado por um de seus cuidadores gravemente ferido e agonizando. E devido à gravidade dos ferimentos, o cão não resistiu e precisou ser submetido à eutanásia. 4 adolescentes foram identificados como suspeitos do ato infracional de maus tratos, com base em imagens de câmeras de segurança e depoimentos colhidos durante a investigação. E, além disso, foi confirmado também a investigação de 2 casos distintos de maus tratos. Um deles envolve o cão-orelha, que, segundo o laudo pericial, foi agredido com um instrumento contundente,
E o outro caso também de maus tratos é do Caramelo, que teria sido jogado no mar numa tentativa de afogamento pelo mesmo grupo de adolescentes. Felizmente, o cão Caramelo sobreviveu e conseguiu aí escapar dessa tentativa de afogamento. Mudando de assunto, temos um outro destaque, também envolvendo Santa Catarina. A Justiça suspende lei que proibia as cotas raciais no estado. A Lei 19.722, 2026, havia sido aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina em dezembro de 2025 e sancionada pelo governador Jorginho Melo na última sexta, dia 23 de janeiro. Temos também outro assunto, que o YouTube adota IA para estimar a idade de usuários. A plataforma aplicará proteções automáticas baseadas em análise do comportamento para impedir acesso a conteúdos sensíveis. Sobre saúde pública, a Anvisa avalia regular cannabis medicinal. A diretoria colegiada se reúne nesta quarta para analisar uma proposta para regulamentar a substância, que cada vez mais vem sendo indicada para as doenças neurológicas. E sobre violência doméstica, pai de João Lima pede desculpas à ex-nora após denúncias de agressão. O deputado Cicinho Lima publicou uma mensagem nas redes após o filho se entregar à polícia e ter a sua prisão preventiva decretada. Na economia, Correios respondem por 78% das dívidas com garantia da União. E a ANEEL vai penalizar distribuidoras por baixa satisfação do consumidor. E o dólar fecha em queda de 1,38% e atinge o menor patamar desde 2024, que agora está com R$ 5,20. Em ciência e saúde, conheça a origem da palavra mais popular do mundo, que é o ok. Na saúde mental, pesquisa alemã relaciona o número de cigarros a sintomas depressivos. E na saúde, temos aí o vírus Nipah, que causa preocupação na Ásia. Sobre a crise climática, em 2050, quase metade da população viverá sob calor extremo. Agora, no esporte, CBF apresenta grupo de árbitros profissionais e queriam rebaixamento. E ainda falando aí sobre o futebol brasileiro, CBF inicia a instalação de equipamentos do impedimento semiautomático. Agora, no site de notícias do jornal Estado de São Paulo, temos aqui um destaque. Campos Neto sabia dos problemas do Master, mas evitou intervir no banco em seu último ano no Banco Central. O ex-presidente priorizava a solução de mercado e teria atuado para evitar liquidação da instituição financeira 2 vezes em 2024 e procurado ele ainda não se pronunciou sobre este assunto. Aqui diz também, de acordo com o Ministério Público, falando ainda sobre o caso Master, consultoria que recebeu 200 milhões após decisão de Toffoli driblou bloqueio judicial. Temos também outros assuntos, falando já sobre o mercado imobiliário de São Paulo, da Vila Madalena a Oscar Freire. Imóveis populares no Airbnb vão parar na justiça. Proprietários e condomínios disputam locação de curta temporada em áreas valorizadas de São Paulo, mesmo com a proibição legal. E a plataforma de hospedagem afirma seguir políticas de moradia. Temos agora em Caldas Novas, caso que aconteceu em Goiás, filho e síndico de prédio onde corretora desapareceu em dezembro são presos. O corpo da mulher foi localizado. E aqui também temos uma matéria, nós precisamos da Groenlândia. O que explica o interesse de Trump na ilha e qual o papel da China e Rússia nisso. Temos agora na seção de opinião do Estado de São Paulo, ética pública não é escolha. Numa república democrática,
a adoção de regras claras para autoridades não deveria enfrentar resistência. O segundo texto de opinião do jornal, ele escreve o seguinte: é preciso proteger o FGC. Depoimento de Daniel Vorcar, a Polícia Federal explicita modelo de negócios aventureiro. E a oportunidade do capital estrangeiro. Fugindo de Trump, investidores invadem bolsa brasileira. E chance não pode ser desperdiçada. Temos aqui também mais um caso de violência contra os animais após o caso do cão-orelha. Abacate. Cão comunitário é morto a tiros no Paraná em mais um episódio de violência. Aqui conta que o pet era cuidado por moradores do bairro Tocantins, em Toledo, e foi encontrado ferido na manhã de terça-feira. O caso foi ontem, dia 27. E esse caso ocorre na mesma semana em que a morte de outro cão comunitário, o Orelha, em Santa Catarina, ganhou repercussão. E esses foram os principais assuntos em destaque nos sites de notícias aqui do nosso país. Muito obrigada a você que nos acompanha até aqui e faço mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima!